Olá pessoal, continuando a nossa lista dos exercícios da listas 4, 5 e 6, agora a gente está falando de função. Tem um exercício e 3, aqui o domínio e aqui o contradomínio. Bom, então se eu colocar f de 1, 2, o 1 vai ligar, vai relacionar com o menos 3 através de 2. Se eu colocar aqui 2 vezes 2, 4 menos 5 dá menos 1. Então aqui seria 2 vezes 3, 6 menos 5, 1. Aqui seria 1. 1, 2, 3. Contra domínio, menos 3, menos 1. É isso aqui tudo, tá? Então eu escreveria assim, ó. A f de x igual a f de r em r. Também, então pega tudo, ok? Então só lembrando disso aqui, porque ele vai pedir lá o conjunto 1, 2, 3. E se fosse desse aqui, é reais. Raiz par, né? Vai colocar lá menos 4. Qual é a raiz quadrada de menos 4? Em reais não existe, então não poderia ser. Aquele menos 4 não teria. Ok? Então eu tenho que ver o que não pode ser denominador zero, tirando aquilo que ele está querendo, ok? Então agora vamos a mais um detalhe que eu quero lembrar. Conjunto B, o contradomínio, uma f. Vamos colocar f de x. Vamos colocar g de x? Não, vamos colocar g de y. G de y, vamos colocar... Então vamos ver, vou colocar 3 aqui também. E aqui também 3. Vou deixar contradomínio igual à imagem. Eu vou relacionar conjuntos de A com B com esse domínio aqui. Então, f de 0 primeiro. Vou colocar 0 aqui, ele vai ligar aqui com o 1. 1, f de 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui o 1 liga com o 2. F de 2, 2 aqui, 2 mais 1, 3. E a G? Como é que vai ligar aqui? Eu pegar esses valores daqui, está pegando de B, não é aqui. Então, o 1 vai ligar com o 1 ao quadrado, 1. Opa, aqui, desculpa, só arrumando aqui. Y ao quadrado. Então, g de 1, 1 ao quadrado. G de 2, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. G de 3, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Quando isso aqui é uma função, são duas funções, né? Uma composição de funções. Agora, e se eu quiser fazer isso aqui, ó? Saber qual é a lei? Peguei a mesma cor. Qual é a lei que vai ligar direto aqui, ó? Aqui eu ligo fazendo uma composição. E aqui direto, como é que eu faço? Seria o quê? Eu primeiro aplico F, depois G. Então eu vou fazer, depois de aplicar F, então G de F de X. Eu quero saber isso aqui, ó. Qual seria a lei? A pergunta é, qual seria a lei que eu ligaria direto aqui, ó? Então a ideia é fazer o seguinte, eu vou pegar a G de F de X igual a G. Opa, aqui, ó, né? Y ao quadrado. Então, eu vou levar ao quadrado o que está aqui, a F. A F é x mais 1. Desenvolvo esse x mais 1. É x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, para fazer do 0 e direto no 1, eu vou ter que fazer com aquela lei lá. Essa é a ideia. X elevado ao quadrado mais 2x mais 1. Olha como dá certinho.
zero, vou colocar zero aqui, ó. G de f de zero, zero ao quadrado, zero, mais 2 vezes zero, zero, mais 1 aqui, ó. G de f de 1, 1 ao quadrado, 1, guarda lá. Mais 2 vezes 1, 2, 2, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. 2, G de f de 2, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4, 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Beleza? Então, o que está pedindo exercício? Ele quer saber o domínio da inversa. Ah, eu estou falando da composição de função, né? Então, só lembrando que isso aqui é composição. O que é a inversa? Ele é algo, é uma composição de função, só que é a inversa dela. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Voltando aqui, vou apagar. Então, aqui eu tenho conjunto A, conjunto B, conjunto C. Um ponto ligando aqui com uma F. E aqui seria um ponto com uma G. O que é a função inversa? Ele não vai colocar isso aqui, ó. Ele quer saber como é que eu ligo de volta aqui, ó. Como é que eu ligo de volta aqui? Qual a função? Se aqui é f, aqui é inversa. Se aqui é x, e aqui é f de x, ele quer saber a função que vai voltar no x, ok? Vou dar um exemplo, não, esse aqui é um exemplo fácil, ele ficaria mais, talvez se complicasse um pouquinho, uma função mais, um pouquinho mais complicadinha, mas essa aqui está bem tranquila. Então vamos ver, eu tenho a função assim, f de x igual a 2x menos 5. Como eu vou fazer o contrário, o esqueminha aqui o esquema para encontrar, eu vou trocar, vou chamar aqui de y igual a 2x menos 5, e eu vou trocar o x pelo y, e eu encontro essa de volta. Se aqui é f de x igual a 2x menos 5, para eu encontrar de volta aqui, ó, eu faço esse esqueminha aqui. Então vamos trocar e isolar, primeiro trocar as letras. Onde tem x eu coloco y. Onde tem y, eu coloco x. Então, fica assim, x igual a 2y menos 5. E agora eu vou isolar y. Para isolar y, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui mais 5, né? Para ficar 0 e sumir, e aqui mais 5. Então, x mais 5 igual a 2y, porque menos 5 mais 5, 0. E agora eu quero eliminar esse 2. Eu vou dividir por 2 e vou dividir aqui tudo por 2. Então vai ficar x mais 5 sobre 2 é igual a y. E é essa a nossa função. F de menos 1 de x. Certo? Essa é a função inversa. E ele quer saber o domínio da função inversa. Lembra que eu falei o que era o domínio? É tudo, você vai olhar tudo o que não pode. O que não puder, tira o que não puder, o que pode é o domínio. Tem alguma raiz aqui? Não. Tem x no denominador? Não. Então x pode ser o quê? Tudo. Então qual é o domínio? Resposta. Determine o domínio da função inversa. Resposta. Domínio é igual a reais. É isso. Acabou seu.
Pô, cheguei a suar. Deixa eu só lavar minha mão ali.